o Banpará também. Ao completar 60 anos, o banco rememora conquistas que têm a ver com a vida de milhares de paraenses, provavelmente com a sua também. O Banpará tem ajudado no desenvolvimento do Estado, apoiando municípios e pessoas para construir a vida ou seguir em frente em meio às crises. Banpará 60 anos, nossa história conectada à sua. 9h37. Tucupi. Estação Cidadania, com o comunicador da Voz Espontânea do Rádio Paraense, Mauro Brasil. Aqui na Tucupi FM. E o nosso muito obrigado a todo mundo aqui pela Tucupi 104,9, programa Estação Cidadania. Eu quero mandar um abraço aí para minha prima Edilene, que está lá em São Paulo, curtindo aqui. Obrigado, primona. Que Deus continue lhe abençoando sempre. Olha, eu quero mandar um abraço aqui pro Carlos. Bom dia, amigo. Sucesso. Ricardo Miranda também dizendo aqui. Bom dia, Mauro. Mauro Brasil. Bom domingo já aqui curtindo a live do programa. Obrigado, amigo. Hoje um jogão, olha aí. Ricardo Miranda tá dizendo hoje jogão de bola no campo do Santa Lúcia 2. E daqui a pouco vou prestigiar a grande final do jogo Sub-0 e Clube da Mata, quem está falando é o Esquerdinha do Albatroz. Alô, Esquerdinha! Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Você que sempre está ensinando a garotada aí jogar aquela bola aí no campo do Santa Lúcia. Bacana, legal. Um abraço, Esquerdinha. Quero mandar um abraço aqui pro Miguel Santo. Bom dia, meu amigo. Um abençoado domingo para todos nós. Nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando sempre. E já por aqui, o meu grande amigo, o doutor Henrique Damasceno. Bom dia, doutor Henrique. Bom dia, querido Mauro Brasil, grande radialista aqui de Marituba, Ananindeu, Marituba, conhecido aqui na região. Nosso querido Alex Souza, um abraço para você ouvinte, o pessoal da live, um alô para vocês aí. Estamos aqui em espírito de motivacional hoje, vai começar a semana bem, com alegria, com força. Eu acho que ele tomou muito açaí, hein, meu irmão? Tomou muito açaí, Tá motivado, muito bacana. Doutor, nosso tempo tá bem corrido, mas vamos lá. Nós temos aí uma pauta, nosso assunto aqui no nosso programa, sobre a questão do direito do cidadão, né? Sabemos que o cidadão, ele é soberano, né? O cidadão tem muita coisas que favorecem eles, mas às vezes ele não tem essa informação, né, rapaz? É preciso, por exemplo, olha só, uma pessoa que chega no supermercado, ela só tem dinheiro para comprar um rolo de papel higiênico, ela não tem condições de comprar o pacote inteiro. Presta atenção, pessoal, aí, viu? Hein? E aí ele chega lá e diz, olha, eu quero um. Se a pessoa não vender, é constrangedor pro cliente, pro cidadão. Acho que ele tem que rasgar lá e vender. Ele vai vender esse, ele vai vender o outro e vai dar tudo certo. Ou não, doutor? Olha, segundo as normas atuais do direito do consumidor, por um exemplo que você está falando, na prática, o que os supermercados e mercados fazem, tanto os grandes quanto os pequenos? Na visão do consumidor, os mais corretos terceirizados por empresas do terceiro setor, que é de produtos, de comércio de produtos, de bens e prestação de serviço também, mas especialmente
a compra e venda de bens, né, de utensílios domésticos, essas coisas. Um exemplo prático é a caixa de fósforo. Um exemplo bem prático, bem fácil. Caixa de fósforo, vamos lá. Quando você está no supermercado, essa caixa de fósforo ela vem embalada, vem com 10 unidades. Perfeito. O direito do consumidor, ele diz que você tem direito a levar uma só unidade daquela. Então, só que nem todo mundo tem aquela questão de ir lá, de rasgar aquele pacote inteiro e passar no caixa. Quer levar somente uma caixinha de fósforo. Né? A prática, ela e o costume, né? A consuetudinariedade, que significa, ou seja, a prática prolongada no tempo, ela gera uma certa tradição, uma certa cultura. Mas essa cultura dos grandes supermercados, ela está errada. O correto mesmo são os mercadinhos da esquina da sua casa, que eles abrem os pacotes grandes e fracionam a venda por unidade de caixa de fósforo, que é o exemplo que eu estou dando. Perfeito. Então eles vendem, por exemplo, acho que deve ser 50 centavos, R$1, já a inflação está tão alta, a gente não sabe medir preço, né? 50 centavos. O ovo já está R$1, né? A unidade. É mesmo? É. R$1, cara? Por aí, Não, entre você tá 75 centavos e R$1, tá? Muita gente chegou para mim e falou, doutor Henrique, o ovo chegou a R$1 a unidade. Eu falei, essa é a questão não só da inflação, existem vários fatores da macro, da microeconomia que envolvem isso no nosso país, né? Fora a questão política, que eu não gosto de adentrar muito nela. Perfeito, que ela divide pessoas. Mas vou fechando o entendimento. Para você do Alô Cidadão, do Direito Popular, que é o nosso quadro. Bacana. Aqui no Vamos programa. ter que fazer o vinheta aqui do doutor aqui, viu? Aqui no programa do Estação Cidadania, esse é o nosso quadro, né? Direito Popular. Claro. E na prática, não somente na pandemia, mas a gente recomenda, todos nós profissionais, operadores de direito na área consumerista, nós recomendamos a você que é consumidor, que você busque não fazer compras todo o tempo nos grandes supermercados. Alimentem os mercados da esquina da sua casa, da sua rua, e você vai fortalecer a economia local, além de ter, né, você vai pagar um pouquinho mais, mas são os pequenos mercadores, os pequenos vendedores, os pequenos mercados que respeitam as normas do consumidor, por exemplo, nessa questão. Por exemplo, outra coisa que é muito proibida, mas que acontece demais, que os grandes mercados fazem, os grandes supermercados, venda casada. Compre, leve 2, pague 1. Leve 3, pague 2. Pois é, isso está certo ou está errado, gente? Venda casada, seja em concessionária, seja em supermercado, seja em qualquer situação de compra e venda. A venda casada, ela é terminantemente proibida, ilegal, uma prática ilegal. Olha. Que as pessoas fazem. O certo é você, não, eu quero levar somente esse produto aqui. Aí, naquele caso, na negativa do gerente, do vendedor, você chama o gerente, tal, se explica a situação, mostra no Código Consumidor que todo estabelecimento comercial tem que ter a presença física do Código de Defesa do Consumidor. Claro, você pode certeza consultar lá o artigo e você fala, olha, tá aqui, a lei é clara, a regra é clara, diz o Arnaldo. Exatamente. A regra é clara. Então, se está dizendo lá no artigo, num dos artigos do Código de Defesa do Consumidor que é proibida a venda casada de produtos, então você tem o direito, aí sim, você tem o direito de abrir e aí falar, eu quero levar só um. No caso desse aí, quem tem que fiscalizar? É o PROCON, o órgão público? Se houver essa negativa, né, da parte da gerência, né, o vendedor ele vai sempre defender a loja. Então você tem que chamar uma pessoa plenamente capacitada que possa argumentar em relação ao Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que é o gerente. Então o gerente ele é responsável naquela questão, responsável direto por qualquer ilicitude envolvendo aquela instituição que ele está trabalhando, aquele mercado, aquela loja. Então na negativa dele de uma vez explicado para ele que a conduta, a prática daquela loja está ilícita, então ele deve corrigir aquilo, buscar corrigir de pronto, sanar aquele vício, né? Aquele defeito. Não sanou na hora, você tem o direito de fazer duas coisas. Ou você sai sem pagar o produto, né? Deixa lá o produto, não leva nada. Ou você insiste na compra de somente aquele produto. Doutor. E aí você tem duas opções. Ou você chama, né? Aciona um advogado para poder ele chamar... Aciona o doutor Henrique, um advogado. O doutor Henrique Damasceno, por favor. Aí fica a critério das pessoas. Eu não posso... Sugestão. Não posso vender peixe, né? Fica a critério de você. Eu tô vendendo. Tá bom, obrigado. Mas assim, o que deve ser feito? Você deve acionar um advogado, um profissional competente, certo, tanto a Delegacia do Consumidor quanto o PROCON, ou o próprio advogado ele pode acionar a Polícia Militar
para que o gerente daquela loja seja conduzido para prestar esclarecimentos a respeito daquela prática abusiva. Olha, eu estou aqui ao vivo com o nosso advogado, doutor Henrique Damasceno. Vou mostrar aqui para os meus amigos das minhas redes sociais, né, que estão participando aqui. A irmã Gleice, o Danta já por aqui, todo mundo participando aqui da nossa live. É muito bacana, né, a participação de vocês aí. Olha, gente, olha só o que nós estamos aprendendo. Essas vendas casadas, né, é proibido permanentemente pela lei do nosso país, pelo código do nosso país. Infelizmente nós não sabemos. Até que quando é negócio de shampoo, condicionador, fica assim. Mas só que tem algumas tipos de situações que acontecem que o cara faz ali para enganar a gente. Por exemplo, pega aquelas maçã, por exemplo, tomate, cebola, que são coisas perecíveis. Eles montam aquela redinha, doutor, mas de trás daquela promoção eles estão vendendo gato por lebre. Isso não é bacana, né? Se tiver de fazer uma promoção, faça com respeito ao seu cliente, ao cidadão, às pessoas, e a empresa ganha credibilidade com isso. Agora imagine, eu vou comprar um churrasco, eu penso que é de boi, depois não é de boi, já é de gato. Aí depois, como é que eu vou comprar? Não posso mais comprar. Nem indicar ninguém para comprar. Agora, se eu vou no lugar e vejo que foi um atendimento personalizado, pessoal, fizeram tudo bacana, tudo certo, aí nós temos que aplaudir, doutor. Com certeza. Eu encontrei aqui, olha, na legislação, que é o correto é você falar e demonstrar onde é que está. Então, olha assim, na seção 4, que se chama do Código de Defesa do Consumidor, das práticas abusivas, artigo 39, diz o seguinte, abre aspas, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, 2 pontos. Inciso 1, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa a limites quantitativos. É justamente aquilo, a prática abusiva é aquela que exige vantagem manifestamente excessiva em detrimento do consumidor. Quer dizer, você está forçando, você está causando uma situação para forçar o consumidor a sempre comprar mais. Exatamente. É isso que é prática abusiva, né? Então, isso acontece tanto, que as empresas, na verdade, elas sabem que é a mais vantagem para elas, né? Vantagem devida, no caso, delas continuarem violando as normas do consumidor, porque a fiscalização não é permanente. É verdade, não tem fiscalização para para todo o setor terciário, né? De compra e venda de serviço, de prestação de serviço também, de compra e venda de produto, mas prestação de serviço também, porque tem prestação de serviço que é irregular, né? Se tem um atendimento ruim, ou então se assina um contrato de um dentista, por exemplo, né? Que o tratamento ele é previsto numa data e acaba atrasando. Tudo isso são coisas que acabam afetando o bolso do consumidor e até originando danos um pouco maiores, danos morais, danos estéticos e danos materiais. Olha, estamos assistindo por aqui a irmã Gleice Galvão. Danta já está por aqui na escuta também, todo mundo ligado aqui na Tucupi. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção de todos os meus amigos que estão assistindo aqui o programa ao vivo. E nós estamos ouvindo aí o nosso doutor Henrique trazendo aí muitas informações, né, gente? O meu nobre, um abraço, Mauro Brasil. Obrigado, querido. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe aí todos os nossos ouvintes que estão ligados aí, direto de todo o Brasil, ligado aqui no programa Estação Cidadania. Então, doutor, eu gostaria que o senhor trouxesse mais algo, né, para que a gente possa falar e ter esse entendimento. E eu quero dizer, o senhor atua em qualquer área, doutor? Ou família? As pessoas me perguntam. É civil, eleitoral, criminal. Eleitoral. Essas áreas de atuação, e a gente procura ajudar sempre as pessoas, né? Muito bacana. Então, pessoal, você que quer saber mais informações, né, ou se tem uma causa para ser resolvidos, né, por favor, bora dar aqui uma oportunidade pro meu grande amigo, meu irmão, que está me ajudando, me dando todo o apoio, está aqui com a gente. Inclusive, quero fazer um convite para ele ao vivo, que brevemente eu quero ver aí a sua agenda, como é que tá, para a gente ir no Interpaz. Eu quero levar o senhor no Interpaz para se ouvir o que está acontecendo, do projeto do governo do estado, uma coisa macro. Todo mundo achava que ia ser mais um elefante, que não ia chegar à conclusão. Mas graças a Deus as coisas estão indo. Inclusive eu estou trabalhando para tombar os imóveis, né? Os móveis, semimóveis que vão chegar, que vai poder estar ali para ajudar a população. Inclusive temos um objetivo de dar 50 RG por dia.
Perfeito. 50 RG. E vai ser assim, vai começar 8 horas da manhã e vai terminar 10 horas da noite todos os dias. Aula permanente, olha, tudo que você imaginar em um só lugar. Dentista, enfim, gente, uma coisa muito bacana. Natação, esporte. E vai ser muito legal. E eu já faço esse convite aqui para o nosso nobre colega. Qualquer momento a gente poder estar junto, compartilhando, vendo aí essa belezura. Só para você ter uma ideia, lá onde vai ser colocado o negócio do judô, lá o judô, o esporte, as telhas são de Israel. Perfeito. Coisa bacana, só de ter alguma coisa de Israel lá eu me sinto assim muito feliz, porque não tem como você falar de Israel e não falar de Deus, ou falar de Deus ou não falar de Israel, né? Exatamente. Israel. É o teto das tesouras das quadras, né? Não é isso? Exatamente. Então tá cabalisticamente abençoado o local. Eu gostaria que o meu colega colocasse aqui um fundo musical pra gente, né? Já falamos um pouquinho, agora é assim. Queremos também, nesses poucos minutos, já que estamos falando de Israel, e pra mim, quando fala de Israel, cara, eu fico muito feliz. Eu gosto de Israel, eu sou Israel por adoção, mas somos Israel. Israel é uma nação que aí aproximadamente de 1500 para cá, né, doutor? Se tornou uma nação, e ela é uma nação pequena, mas que tem uma medicina fora do normal, né? Um poder de armas também fulminante. O senhor poderia falar mais um pouquinho sobre esse assunto de Israel para nós? Essa questão, assim, depois da Segunda Guerra Mundial houve a participação dos Estados Unidos, né? Aquela influência política para que o Estado de Israel fosse oficializado lá, né? Que eles tivessem direito reconhecidamente ali a uma terra deles, né? Porque em toda a história da humanidade, Israel, o povo hebreu, né? Que é esse que está na sua Bíblia aí, no Velho Testamento, no Novo Testamento, aquilo conta a Bíblia inteira sagrada, ela conta a história do povo hebreu, né? Então, o Israel, ele é o relógio do mundo, ele é o centro das atenções de toda a filosofia judaico-cristã. Não estou falando só de judeu, estou falando de cristão também. Então, tá todo mundo junto no mesmo balaio. No mesmo balaio. Muito forte. Quando a gente fala de Bíblia Sagrada, a gente está falando também da Torá. Quando a gente fala de Torá, a gente está falando também de Bíblia Sagrada. Tudo está relacionado, tudo está interligado. Judeus e cristãos devem conviver simultaneamente, com harmonia, com paz, com prosperidade, mutuamente se auxiliando. E aí, desde a história da humanidade, nunca antes Israel teve reconhecimento de um direito a uma terra ali, que ele sempre brigou por aquilo, né? E a história do povo está ali, em Jerusalém, que em hebraico é Yerushalayim. Toda a história do povo está ali. Yahudim, o nome do povo, né? Yerushalayim Yahudim, o povo de Jerusalém. É ali que é a Terra Santa. Então eles têm direito, e em 1969, se eu não me engano, parece, eles tiveram reconhecido, né, pela Organização das Nações Unidas o direito à terra oficial naquele país. Muito bacana essa história, né? Essa história é uma história muito linda de ver que todo mundo... Eu me lembro de uma guerra que teve aí, uma época aí no passado, do Saddam, querendo mandar mistos para tudo quanto é lado, mas quando ele se levantou contra Israel, parece que as nações todas se voltaram contra ele, rapaz. Isso é incrível, isso cara. Tá escrito, né? Isso é incrível, isso, olha. Tá escrito em Terrilim, que é Salmos, né? Salmos em hebraico, Terrilim, escrito pelo Terrilim. Terrilim. A pronúncia correta de Salmos em hebraico é Terrilim. Isso. Legal. Pode confirmar aí, você gosta de hebraico, apreciador, conhece algum rabino? Pode confirmar. Isso bacana. Salmos em hebraico se chama Terrilim, né? Se pronuncia, parece o Silvio Santos, né? É assim mesmo que se pronuncia. E então o escritor do Terrilim, dos Salmos, ele, que é o famoso rei Davi, ele teceu algumas palavras de sabedoria. Ele diz que todo aquele que persegue, né, o filho, o justo, o filho do Deus Altíssimo, ele terá sobre si as maldições descritas naquela palavra, né? O justo viverá pela fé. Então, pela fé ele é salvo. Tem muitas pessoas, claro, tem muitas pessoas que creem, que são devotas, né? E acabam tendo suas vidas ceifadas. Mas o galardão delas no plano superior é muito alto. Muito alto. Agora nós estamos aqui, nós reclamamos do Brasil, mas nós somos abençoados porque a gente não sofre. Nós não sofremos tanto as perseguições como sofrem no Afeganistão, na África, em alguns locais onde há realmente uma ditadura do mal, né? Que ela persegue as redes extremistas também,
o Al-Qaeda, entre outras, perseguem ferreamente cristãos e judeus. Então, em toda a história da humanidade, o povo de Deus, o povo do verdadeiro Adonai, ele sempre foi um povo perseguido, marcado pelas perseguições injustas. Eu me sinto assim muito honrado e feliz desde os meus 5 anos de idade, quando eu comecei a entender essa questão de Deus. Meus pais me levavam à igreja, né? Eu ia à escola dominical e lá eles davam um negócio dos papéis pequenos, de versículos, que eu tinha que decorar aquilo e no domingo trazer. Isso foi muito bom, isso foi um exercício para mim, poder conhecer versículos. É uma estratégia bacana. E assim, quando você fala, eu estive observando que quando um homem de Deus, né, como o justo, como você falou, um homem que depende de Deus, um homem que está ali envolvido com as coisas de Deus, né, quando ele dobra o seu joelho, que ele clama a Deus, Deus responde, rapaz. É um Deus tão grande, né? Um Deus que está tomando conta de tanta coisa, mas ele dá atenção para a pessoa e resolve, né? Porque a especialidade de Deus é fazer o impossível, né? Ele é especialista de fazer o impossível. Ele abre porta onde não existe. Ele traz a cura para aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão doentes. E a gente eu particularmente, eu me sinto feliz em poder dizer que eu não sirvo a Deus com todos os parâmetros, mas eu tenho temor, eu tenho respeito, eu faço minhas orações, eu não saio de casa sem falar com Deus, eu não saio. Todas as vezes que eu saio, eu sempre falo com Deus. Antes de eu sair, eu falo, oh meu Deus, perfeito. Existe uma prática em relação a isso, né, que é a inteligência, a sabedoria. Eu estava falando isso com um amigo, explicando para ele que no estudo da Cabala judaica, dentre outros sistemas religiosos, mas semelhante sempre, né, a essa raiz de entendimento que é o judaísmo, cabalístico ou não, né? Existe um entendimento assim. Tem uma prática que é a mezuzá, que ela a mezuzá, ela é um instrumento, Brasil. A mezuzá, você já ouviu falar nela? A mezuzá, ela é um instrumento que ela tem um rolinho de pergaminho dentro dela com a Torá, ou os 10 mandamentos, ou alguma passagem muito importante das escrituras sagradas, a 7 palmos acima, né? 7 palmos abaixo, cabalisticamente, representa a morte. Então 7 palmos abaixo, 7 palmos acima é o oposto, representa a vida. A vida. É mais ou menos na altura assim, de 1,70 de altura. Aí você coloca, né? Ela é aficionada na entrada das portas, nas ombreiras das portas. Certo. E toda vez quando um hebreu entra no local, ele cita aqueles salmos, Terrilim 121, capítulo 21, versículo 8. Que é assim: Adonai Shomrei, Deus seja meu guardião. Adonai Seli Al Yad Yemini, Deus seja minha sombra e minha direita. Adonai Himor Setei Boei Me'atav Yad Olam, Deus guarde minha saída e minha entrada desde agora e para sempre. Então eles colocam assim: Adonai Himor Setei Boei Me'atav Yad Olam. Então isso significa que ele esteja, que o Senhor me proteja, me guarde a minha entrada e minha saída, que é aquela bênção de Abraão. Então desde os tempos primórdios de Abraão, que Abraão nem religião tinha, né? Começou a fé judaica, começou ali com ele, né? Que foi reconhecida como religião muitos milênios depois, né? Muitos séculos depois. Verdade. Então ele foi o primeiro, então ele é a raiz de tudo, né? Então Davi reverenciava a bênção de Abraão, sempre daquele tempo, né? E nunca foi esquecida. Então, os benditos serás a entrares e ao saíres. Então, aquilo foi rememorado, aquela bênção de Abraão foi transformada no Terrilim, no Salmo 121, versículo 8. Né? Que Adonai Shomrei, Deus seja nosso guardião. Adonai Aliad Yemini, Deus seja minha sombra e minha direita. Adonai Himor Seteu Boei Me'atav Yad Olam, Deus guarde minha saída e minha entrada de agora e para sempre. Então, toda vez que um judeu ele entra no local, ele sempre dá um beijo na palma da mão. É mesmo? Você lembra quando você assiste o Silvio Santos, ele faz isso? Ele dá, olha, aqui, ai, pra você, aqui, oi, vai pra você, o beijinho, ele vai, e beija a mão dele, a palma da mão, e ele estica a palma da mão na direção de quem ele quer que seja abençoado. Olha! Então é assim que o judeu faz, ele beija a mão direita, e ele encosta a mão dele na mezuzá. Então essas ritualísticas do povo hebreu, elas trazem uma bênção muito grande para aquele povo, né? Então o que está acontecendo hoje, que muitas pessoas não judeus, seja judeus por conversão, que não tem o requisito consanguíneo, né? O ius sanguíneo, mas eles têm o requisito da fé. Então a fé ela é muito poderosa, e Abraão ele é o exemplo vivo disso, ele é o princípio de tudo, né? O começo de tudo está em Abraão, e ele nem religião tinha. Então a própria fé de Abraão, ela é um exemplo de que você não precisa
nascer em Israel para ser judeu. Você não precisa ser filho de judeus para seguir o judaísmo. Isso é um exemplo tão grande que as religiões neopentecostais, um exemplo, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja do Valdemiro Santiago, como é o nome? Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Neopentecostais, Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estou dando mais de um exemplo para que fique claro o entendimento de que eu não estou defendendo bandeira religiosa, só estou citando os 3 principais exemplos de que se você se adentrar na prática dessas religiões, vocês vão ver que tem elementos judaicos lá dentro. Até na própria igreja quadrangular, na igreja Assembleia de Deus, você percebe o quê? Bandeira de Israel hasteada. Você percebe a menorá, que é o candelabro. Menorá é a pronúncia em hebraico, né? Então, significa o candelabro de sete braços, que representa a sarça ardente, que Moisés teve um encontro com Adonai, que ele viu ele no Monte Sinai. Então, se eu não me engano, no Monte Sinai. Então é isso. Esses elementos, é essa busca das religiões neopentecostais hoje em relação às raízes do passado. E isso tem unido cada vez mais cristãos e judeus. Então, a humanidade está passando por um reavivamento de fé que nunca aconteceu na história da humanidade. Isso é algo incrível, porque se o passado já passou, a origem passou, mas marcou, nós temos o cumprimento das escrituras, da escatologia apocalíptica, fechando o ciclo. Isso significa realmente que a Terra está passando por o fechamento de um ciclo que envolve toda a história da humanidade, da era terrestre, do homem na Terra. Porque o princípio, ele é semelhante, o fim, ele é semelhante ao início. Então, se as religiões, né, olha esse entendimento, esse é um entendimento meu, tá? Se as religiões neopentecostais estão se unindo, caminhando para voltar às práticas do início, isso significa que necessariamente o fim ele é semelhante ao início. Então nós estamos realmente nos últimos tempos. No fim, né? Exatamente, gente. Olha, você aí que não é Israel, mas você pode ser Israel. Ou que você também tem abandonado, né? Por algum motivo ou razão. Quem somos nós para lhe julgar? Volta, né? Outra coisa muito bacana, abençoar, né? Eu posso dizer, as pessoas que não são evangélicas, ela é muito bacana quando elas saem das suas casas e dá um bom dia, cumprimenta os seus vizinhos, sabe, dá um sorriso, não faz mal pra ninguém, cara, um sorriso, uma atenção. E agora imagine você abençoando, né? Como ele disse, né? Aquele beijo, né? Não custa nada, porque quando você abençoa, você também é abençoado. Falando, né? Ele disse lá no capítulo 12, né? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra, como ele falou, olha, não, isso aqui é uma religião, isso aqui é Assembleia de Deus, isso aqui... Não, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, vai ser tu uma bênção. E vou te abençoar. E quem te abençoar, eu vou abençoar. E quem te amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar. Então, por exemplo, aprenda isso, abençoar. Com Aprenda, certeza. Né? Alguém pode até dizer assim, ó, mas eu sou humano, eu não posso perdoar o outro, eu não posso... Podemos quando nós temos Deus no nosso coração. Quem perdoa é Deus, tá? Se Deus perdoa, imagine nós que somos humanos. Temos que liberar o perdão, é muito bacana. Com certeza. Tem aquela a bênção mais famosa, né, do Velho Testamento, da Torá, tá no livro de Levi, se eu não me engano é Números. Capítulo 6, versículo 13, né? Senhor. Aí eu vou você pode falar, eu vou falar em hebraico, depois você pode fazer a tradução, né? Bora ver. Deixa eu procurar aqui na Bíblia. Aí. Deixa eu procurar logo na Bíblia, para não falar ao vivo, vou te falar. Números capítulo 6. Isso, versículo 13. Já. Deixa eu chegar aqui. Então você coloca no Google, coloca assim, bênção de Abraão. Tá. É Gênesis? Não. É Número. É Número, capítulo 6. Achei, doutor. Achou, porque a palavra ela tem muito poder. Então tudo aquilo, desde quando eu compreendi esse princípio, que as palavras têm princípios ativos naturais de desenvolver uma força, de fazer tudo acontecer, eu passei a vigiar as minhas palavras. Olha. E quando eu vejo alguma outra pessoa falando alguma coisa que pode causar ou gerar um movimento de maldição, eu já corto aquilo ali na hora. Eu falo, tá amarrado, você pode falar, tá repreendido. Tá repreendido, em nome de Jesus. Você pode falar, fala assim, fulano, não diga isso, repreenda, que se você acabou de falar, você está gerando uma maldição. Retire essa palavra, né? Retira-se. Então,
está anulada esta maldição, independentemente do que você, da forma como você fale, né? Número capítulo 6. 6. E o versículo? Se eu não me engano, 13. Deixa eu confirmar aqui. Bênção araônica, olha, versículo. Número 6, 24 a 26, tá aqui. 24, 26. Senhor, a tua 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Isso. O Senhor te... São três partes, né? Tá. Então, a primeira. Yevarecha Adonai veishmarecha. O Senhor te abençoe e te guarde. Issa Adonai panavalecha vechoneika. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Issa Adonai panavalecha veyasem lecha shalom. O Senhor levanta sobre ti o seu rosto e te dê paz. Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed. Assim porão o meu nome sobre... Amém. Esse é o amém. É o Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed, que significa bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Gente, aqui nós vamos encerrando o nosso programa, né? Com essas bênçãos, né? Vamos... Como eu disse para você, esse domingo foi feito para cada um de nós. Vamos aproveitar da melhor forma possível. Nem os promenores, aquelas coisinhas, as picuinhas, meu irmão, vamos largar isso de mão. Vamos abençoar, né? E nós falamos aqui que se você tem um projeto, quer ter um projeto vitorioso, persista, não pare, lute, para cima. O Senhor vai te dar força, o Senhor vai abrir as portas, Ele vai fazer coisas horrendas, acredite, se aproxime de Deus, né? Olha, o homem aqui falou de Abraão. Abraão não tinha no início de tudo uma religião. O que é religião? É do sentido que estava desligado e veio religar. O próprio Jesus veio ligar o que estava desligado. O homem estava desligado por causa do pecado, parou o homem de Deus e Deus uniu novamente através do sacrifício na cruz. Foi ele que morreu. Não olhe para ninguém, para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu irmão que te critica, teu irmão que fala mal de você, que não entende, não esquenta, ora por ele, abençoa ele, abençoa. Quando começar a abençoar, Deus vai começar a fazer coisas tremendas. Eu me lembro uma vez que eu precisava encontrar minha filha, que a mãe tinha levado para São Paulo, Milena. E eu tinha uma tristeza, uma angústia no meu coração. Mas uma pastora disse: ora, faça uma campanha de oração todas as sextas-feiras e libere o perdão. Olha, eu digo, mas foi ela que foi embora, pastora. Eu que estou sendo machucado. Peça perdão, se humilhe. Quando eu comecei a fazer essa campanha, Deus começou a operar. Hoje eu já falo com a minha filha pela rede social, depois de muitos anos, né? Aquela mulher que não queria nem papo, hoje a gente já conversa, a gente já tem o diálogo, porque Deus arrancou tudo aquilo do coração. E vale a pena a gente viver com a paz. Vamos ter a paz, manter a paz, viver em paz. E eu gostaria de ouvir aí as suas considerações finais aí, que nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutor. Perfeito, Mauro Brasil. Hoje é dia 19 de setembro, né? Exatamente. Hoje, 19. se eu não me falha a memória, hoje é dia do teatro, né? Olha. Hoje é o Dia Nacional do Teatro, é comemorado dia 19 de setembro. Então eu queria estender as minhas saudações a todos os artistas nacionais e o teatro, a cultura brasileira, que ela vive em tempos difíceis. É verdade. Né? Olha. Então o incentivo à cultura, todas as nações, se você olhar, tem aquelas sábias palavras do poeta alemão Heinrich Heine, que ele dizia, abre aspas, a história é um profeta que olha para trás. Fecha aspas. Então, se nós passarmos a olhar para o passado e perceber, por meio de estudos geográficos, as nações que mais cresceram no seu índice de desenvolvimento humano, são as nações que hoje têm grandes anfiteatros, têm grandes museus, né? O Museu de Louvre na França, que tem o Museu de Washington, né? Então todas as grandes nações de maior índice de desenvolvimento humano, elas cultuam, elas respeitam, elas destinam milhões e milhões de dólares de investimentos para a área da cultura. Então você que é artista, você que é um ator, você que é atriz, você que faz parte do mundo do teatro, está de parabéns, que o poderoso Deus lhe abençoe e abra seus caminhos, que eu sei que a cultura tem eu tenho clientes que são atores, tenho 2 clientes atores, né? Uma atriz e um ator aqui locais, e eu sei o quanto que eles precisam de incentivo. Então nós temos grandes
autoridades políticas, né, que possam, aqui fica o pedido, eu conheço essas pessoas, a vida como tá, os artistas paraenses, eles precisam de muito incentivo, né, então que Deus os abençoe. E fechando a questão da bênção, né, estamos aqui, hoje é dia 19, hoje é sábado, amanhã começa a lua cheia, né, então hoje é o último dia da lua crescente, então crescente seja toda a prosperidade, a sabedoria, a paz e a harmonia em todas as áreas da sua vida. Para você, Mauro Brasil, para você, Alex Souza, meu amigo, e para você, telespectador, você, ouvinte da nossa rádio, a toda a organização e direção, a nominata de direção da mais alta, do mais alto cargo até o mais baixo que compõe a equipe da rádio Tucupi FM 104.9. Eu desejo que crescente seja toda a paz, toda a harmonia, toda a prosperidade em todas as áreas da vida de vocês, aos seus ascendentes, aos seus descendentes, aos seus melhores amigos, melhores clientes. Amém. E aos seus melhores familiares. Amém. Tá, nós tomamos posse. Em nome de Jesus, em nome de Yahshua Mashiach, Rushua Mashiach. Muito obrigado, amém. Olha, falando aqui da cultura, eu quero dizer para vocês que está sendo aí um teatro, vai ter o teatro aqui municipal, muito em breve, Terpaz está fazendo lá no União, e o governador também sensibilizou aí a questão do brega, né? Agora é patrimônio cultural do nosso estado, isso é muito bacana. Ele está dizendo, cara, precisamos valorizar. A cultura é nossa, o brega é nosso, não adianta querer levar para Bahia, não sei, nada disso. Tenho mais respeito pro baiano, seja lá quem for. Mas o brega é nosso, agora é patrimônio cultural. Perfeito. Cara, muito estendo bacana. Meus cumprimentos e minhas saudações ao excelentíssimo senhor governador Helder Barbalho. O governador está fazendo um trabalho. Ele é muito assim, muitas pessoas o comparam ao seu pai, o Jader, mas só que assim, em conexão aí tem a espiritualidade, tem tudo, né? Stephen Hawking morreu com aquela teoria, ele dizia que o universo ele não para de crescer, ele está em constante expansão. Certo. Então, da mesma forma, isso está também na palavra, que as gerações elas tendem a suceder os pais, os filhos sucedem os pais. Então, o nosso excelentíssimo governador, ele realmente ele é semelhante ao nosso querido senador Jader Barbalho, mas ele é a evolução do pai. Porque certo, ele é muito mais. Ele tem capacitação em Harvard, né? O pai não tem, então ele tem um diferencial muito mais. Ele ele tem essa capacitação. Ele é um grande argumentador, ele é muito sábio. Muito sábio. E a gestão dele. É tão bom ser administrado por um líder sábio, né? Um líder, porque durante a Coronel pandemia. Costa Júnior, meu grande amigo, eu tenho o maior respeito pelo Costa, um cara que eu tenho. Um cara é humilde, mas com uma capacidade, uma dimensão do jeito que você está dizendo. E o que se comprova foi a atuação do nosso querido cientista governador durante a pandemia. Ele tomou a frente, vamos fechar as fronteiras, eu quero a defesa do meu povo, do povo paraense, porque o Pará ele está situado exatamente no centro, no epicentro da região Amazônia e da transição entre Nordeste e as regiões lá de baixo do Brasil, para que passem, para que vão para o Amazonas, para que vão para Roraima, para o Acre, para outros países, fronteira com o Brasil, na região norte. Então o Pará ele é um meio de transição, então as fronteiras tinham necessariamente que serem fechadas, porque estava chegando estrangeiro, navios por meios fluviais, marítimos, terrestres, aéreos, estava chegando muita gente. Era muito problema. Então ele tomou a frente, tomou as rédeas. Eu sei que muita gente não gostou, mas é normal. É normal. Essa pandemia, ela pegou o país de terceiro mundo de calça curta, imagine nós. Então, na minha opinião, um dos melhores governadores do Brasil, não é somente o João Dória Júnior, mas também o nosso excelentíssimo governador Helder Barbalho. Todos os dois estão de parabéns. Pois é, estamos chegando já ao final aqui do programa. Eu quero agradecer aí a Farmácia Econômica, que acabou de doar aqui as fraldas para bebê que nós pedimos. Poxa, meu amigo, se você já tinha meu respeito, cara, vou te falar. É isso aí, gente. Ela ainda precisa do leite, ela precisa do mingau e precisa de uma vitamina para a criança. Tá aqui, olha. Farmácia Econômica está aqui entrando ao vivo aqui no programa Estação Cidadania, fazendo a sua doação. Parabéns ao meu caro amigo proprietário da Farmácia Econômica, o popular Pica-Pau. Muito obrigado, doutor. Eu também tenho uma admiração pelo senhor. Você é um cara muito sábio, muito inteligente, né? E você vir aqui na minha bancada, para mim é uma honra, é um prazer. E claro, doutor, às vezes o menor pode abençoar o maior e uma hora pode acontecer. Quando o Senhor me abençoa, certamente a bênção pode voltar, com certeza. Muito obrigado, um ótimo final de semana e nós estamos aqui no próximo final de semana, tá bom? Dê seu contato aí, cara, alguém queira
fazer algum tipo de trabalho. Tirar uma dúvida, se você quiser, pode até acionar também o WhatsApp da rádio, mandar pro seu WhatsApp e também no 98941 2107, 98941 2107. E o da rádio é 89946275 e o meu é 82750355. Ligue pro Brasil e o Brasil faz a ponte aqui, certamente vai ser uma benção. Obrigado. Shalom, shalom Adonai. Boa semana a todos. Em hebraico, como é shalom? Shalom, shalom. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você